Salve família, eu sou o Bibble e essa é a minha review de 6 meses do meu quadro Shandam Bunny. Então, antes de começar a review e falar pontualmente sobre os aspectos desse quadro, eu quero falar de uma forma mais livre sobre ele e também quero elaborar em alguns assuntos que são importantes para contextualizar muitas das coisas desse vídeo. Porque muitas pessoas são novas nesse tipo de disciplina de fazer manobra de bike fixa. Por mais que não seja uma coisa tão nova assim, ela teve seu surgimento ali a partir de 2008, 2009, então dá para se dizer que é recente, mas ao mesmo tempo existe já uma história. Mas aqui no Brasil é uma coisa muito misteriosa, né, para muita gente. Então eu quero estar esclarecendo algumas coisas antes para poder contextualizar melhor a minha perspectiva quanto a esse quadro e o que eu tenho explorado nele. Primeiro de tudo, o que eu quero deixar fora do nosso caminho é dizer que o meu relacionamento com a Shandam não me obriga a falar nada necessariamente ou a omitir nada. Então, tudo que eu falar nesse vídeo aqui é minha sincera opinião como praticante de FGFS e entusiasta do rolê, alguém que gosta muito desse tipo de coisa. Primeiro eu quero estar traçando uma distinção entre dois termos que é importante você, como espectador, entender, que existem duas, entre aspas, subdisciplinas entre os estilos de bicicleta e estilo de manobra dentro do mundo da fixa. Esses foram termos que foram surgindo meio que organicamente ao longo do tempo que as pessoas foram praticando e transformando o simples rolê de fazer manobra de fixa em uma coisa mais hardcore, vamos dizer assim, mais extremo, mais parecido com o BMX Street. Então nós temos dois termos, o FGFS, ou Fixed Gear Freestyle, e o Trick Track. Basicamente, no campo do FGFS, você tem bicicletas que têm muitos componentes cruzados com BMX, então é como se fosse uma mistura de BMX e bike fixa. E no Trick Track, como o próprio nome implica, trick, manobra, track, pista, então manobra com bike de pista. Então você vai ter builds desde de corrida, de crit, pessoas fazendo fish and chips e outros combo muito maluco, que nem os coreanos fazem com as Constantine, mas principalmente também muito combo mais de solo, então manobras com, entre aspas, menos impacto, o que não é o caso com os coreanos, porque eles são muito foda. Mas na disciplina do Trick Track você vai encontrar geralmente manobras de solo, então com menos impacto, e bikes com builds mais leves também, mais ágeis, ou meio que uma mistura entre fazer manobra e ter uma bike boa para commute também é muito comum. Em inglês a gente tem o conceito de uma beater bike, que numa tradução muito livre é bike de pancada ou bike para bater, mas é o tipo de bicicleta que você usa tanto para transporte no dia a dia quanto para brincar também e praticar certas manobras. O Trick Track também engloba esse tipo de bicicleta, esse tipo de rolê. Nesse momento eu tenho cerca de 3 anos praticando manobra de fixa num geral. Antes disso não tinha nem andado de fixa na minha vida. Os meus primeiros 2 anos e meio foi num rolê estilo Trick Track com uma RAF altamente modificada que eu pirei o cabeção em várias coisas. E a minha atual build da Bunny, ela foca bastante no estilo mais FGFS. Mas como eu não tenho tanto um passado na BMX, eu andei por 1 ano, mais ou menos, mas eu não evolui tanto. Muitas das manobras que eu tô aprendendo na minha bike, na minha Bunny FGFS, na verdade são muito novas para mim. Então tem cerca de uns 6 meses que eu transicionei do estilo Trick Track, mais de solo e combos de foot plant, fish and chips e pickup bar spin, para um rolê mais FGFS, mais parecido com BMX. Embora eu ainda não ande em pista e tal, eu pratico muito dessas manobras no solo. O meu quadro em particular é feito de aço 1020, e isso é um detalhe muito importante para você ter em mente. E que eu quero dialogar também e propor abrir uma discussão sobre como as pessoas entendem os materiais, para você ter em mente entre a principal diferença entre esses dois tipos de aço é que você tem aço 1020 ou aço high 10, é a mesma coisa, e você tem o Chromoly ou cromolibdênio CRMO 4130 com tratamento térmico. A principal diferença entre esses dois materiais é que o aço 1020 ele não recebe tratamento térmico e ele é o aço mais comum comercial que temos. Então ele é o mais barato, o mais acessível. Em compensação, ele não tem muitas das qualidades que tornam o Chromoly especial. O aço cromolibdênio, ele foi um aço usado a princípio
para fabricação de aeronave. Então, temos um material com uma resistência muito maior em vários aspectos da resistência do aço em si, mas de uma forma geral e muito mais objetiva da gente entender, ele é um aço com uma flexibilidade muito maior, de quantas vezes ele consegue deformar, voltar para o estado original antes de ou entortar definitivamente ou partir, né, ou trincar. Mas além do próprio material em si, a gente tem que também entender que nem todo tubo é a mesma coisa. A gente tem desde o diâmetro do tubo até a espessura da parede, até o formato do tubo, e tudo isso influencia também na longevidade ou na resistência de um quadro. Tem também o fator da fabricação do tubo, se ele é um tubo simples ou se ele é um tubo butted ou double butted, que são basicamente reforços internos. Quando você lê numa bicicleta que ela tem tubos double butted, significa que a espessura do tubo é variável. Então, perto das extremidades, ele é mais grosso e no meio é mais fino, basicamente. E isso cria um reforço interno no material. Além disso, o processo de tratamento térmico é uma coisa muito importante e que o Chromoly recebe, geralmente. O tratamento térmico, além de dar uma propriedade específica para o material em termos de rigidez e flexibilidade, entre outros aspectos, ele também torna a solda e o tubo uma coisa só. Então, um quadro que passa por tratamento térmico, ele é muito mais uma peça só de aço do que um quadro de aço comum, onde você tem tubos e soldas e tubos. Então, a resistência em si do Chromoly, ele não é só tanto pelo material, mas também o tratamento térmico em si, que transforma ele todo muito mais em uma coisa só. Outro aspecto importante também para entender é sobre a espessura da parede e o diâmetro dos tubos. Enquanto para uma bicicleta de performance, ou seja, feita para ser o mais leve possível, com o menor uso de material possível, você vai ter tubos com determinada espessura e determinado diâmetro, feito para receber aquele tipo de estresse que vai ser mínimo se comparado a uma BMX ou uma bicicleta feita para receber muito mais impacto de várias outras formas, onde o diâmetro da parede precisa ser maior, você tem que ter ali um diâmetro maior de tubo, ou não, dependendo da fabricação. Você tem que ter também um pensamento específico sobre quais tubos vão ser de quais tamanhos. Você tem também o exemplo da Cortec, que é de aço Chromoly 4130, mas você vê o tubo do Down Tube, ele é em formato de gota, e isso também aumenta muito a resistência, então tem muitas variáveis. E isso é só para contextualizar você, porque eu vejo muita gente se apegando no material. E, claro, Chromoly é muito bom, é o melhor tipo de aço que a gente tem para fabricação de bicicleta. Mas só o material em si não é o fim da história. Vou falar então sobre o quadro, as minhas impressões do quadro, como foi para mim as minhas primeiras impressões e experiências com a montagem dessa build, que foi muito esperada para mim. Eu fiquei extremamente feliz quando eu recebi esse quadro, porque ele é o primeiro quadro FGFS de marca produzido no Brasil. E esse fato, ele é um marco histórico para o nosso esporte, porque a gente faz, para quem é entusiasta desse rolê, que não são muitos, infelizmente, só que o fato de uma empresa lançar um produto como esse cria um precedente para que essa cena se construa. Então é um passo que a Shandam, como marca, dá com a gente, como cliente, como consumidor, como atletas que também gostam muito dos produtos da Shandam. Então eu pessoalmente, fico muito feliz, muito honrado de poder ter esse quadro comigo e poder montar uma bicicleta e poder adquirir experiência com esse produto, porque é uma coisa muito importante para mim, como alguém que gosta desse esporte, e para a cena do esporte em si, para se tornar uma coisa cada vez maior e cada vez com produtos melhores para a gente continuar evoluindo. Então eu só tenho a agradecer a Shandam por tornar esse produto uma coisa real. E para você que talvez venha de fora, ou venha de um ciclismo mais convencional, só para explicar uma coisa, que o nosso esporte, o FGFS ou o Trick Track, não é como a BMX, que já tem décadas e décadas de história e uma evolução muito grande tanto dentro do mercado quanto dentro do nível de atletas, que é absurdo hoje em dia. O FGFS, o Trick Track, é o nicho do nicho, né? Então se você tem ciclismo, né? Todo o uso de bicicleta é um universo. E daí você tem ciclismo de bike fixa, que é uma coisa muito já mais nichada por si só. Primeiro que você vê a maioria em centros urbanos. E daí você tem fazer manobra de bike fixa, que é um ovinho.
A maioria das pessoas geralmente gosta de brincar, de zoar, aprender um track stand ou fish and chips, mas pessoas que se dedicam para evoluir dentro desse tipo de manobra, desse tipo de rolê, somos bem poucos. A gente tem muito pouco acesso a peças específicas, a componentes específicos. Então, e principalmente quadro e garfo é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade em achar, porque as necessidades do FGFS e do Trick Track são muito específicas. Então a gente tem que ficar adaptando, pegando peça de Dirt Jump, pegando peça de BMX e, enfim, fazendo o nosso negócio acontecer. Então ter uma loja, uma marca, investindo tempo, investindo grana no projeto de um quadro, que é a alma da bicicleta, é muito especial, muito foda. Então, mais uma vez, agradeço o Xandão por essa moral. Como a minha experiência, ela engloba principalmente a minha experiência com a RAF Simplicity, que eu tive por bem mais tempo do que a Bunny e que começou meu rolê quanto a tudo isso. Ela é a maior métrica de comparação e de referência que eu tenho. Felizmente também a plataforma da RAF é muito familiar, muita gente tem RAF, eu já andou, já teve. Então, quando eu comparo com a RAF, é para você que tem já experiência com RAF, eu tenho uma ideia já do que eu vou estar falando, porque a geometria da RAF também é uma geometria muito mais urbana, padrão, que você vê na maioria dos quadros, que é um seat tube alto, uma traseira mais curta também. Uma bike com uma geometria muito boa também, pro propósito que ela propõe, e muito decente também, vendo a progressão que eu tive com a minha RAF Simplicity, um quadro muito competente dentro do que ele foi projetado para fazer, obviamente. Mas proporciona também uma janela de aprendizado muito, muito boa, principalmente por causa da traseira muito curta, o que é uma coisa muito interessante para aprender qualquer manobra que envolva equilíbrio na roda de trás. Mas uma coisa eu preciso dizer, que nesses 6 meses que eu tô com a Bunny, eu estive treinando principalmente 180 e full cab, é o que eu mais tenho feito e as manobras que eu mais tenho gostado de treinar. Com tudo que eu já fiz na Bunny nesses 6 meses, eu teria destruído uns 15, 20 quadros RAF Simplicity. Teve um momento que eu peguei meu garfo Resist Freestyle e eu tava colocando na RAF, porque deixava a RAF com overlap de bar spin bem legal. Então, quando eu tinha algum problema com a Bunny, ou por algum motivo a Bunny tinha que ficar parada, porque eu tava resolvendo algum BO com algum componente, botava o garfo da Bunny na minha RAF e tirava um rolê e tal. Tiveram 2 rolês que eu tava mandando 180 full cab, e depois desses 2 rolês, o quadro ficou cheio de marcas de estresse que aparece por baixo da pintura. Então, depois de 2 rolês, a RAF Simplicity tava praticamente peidando, então eu parei de fazer tudo isso com ela. Então, vendo pela quantidade de estresse que eu coloquei no quadro da Bunny, que eu tive problemas com trinca sim, em cima do top tube, que é um local onde eu vou comentar mais sobre o que dava para ser feito. Mas com a Bunny trincando uma vez no top tube, a RAF não teria tido nenhuma chance com a quantidade de estresse que eu botei na bike nesse tempo. O que acontece também, que é muito importante de pontuar, é que às vezes as pessoas se prendem a afirmações objetivas e absolutas sobre determinada bike. Tal bike é boa, mas essa pergunta, ela não é a pergunta inteira que você tem que fazer. A pergunta é: essa bike é boa com X tipo de uso? Essa bike é boa em X contexto? Não existe uma bike que é perfeita para tudo. Existem sempre trocas e ela vai ser melhor para uma coisa e pior para outra. Não existe uma bike que seja perfeita. Tendo isso dito, na minha experiência com os componentes que eu tive com a Bunny e vendo também as outras Bunny que estão montadas no Brasil agora, e analisando também a compatibilidade de componentes, por mais que exista uma certa limitação de compatibilidade, como existe em praticamente qualquer bicicleta, não dá para colocar qualquer coisa em tudo, a Bunny tem uma plataforma muito versátil para fazer builds de muitos estilos diferentes. Embora o quadro tenha sido desenvolvido com uma geometria tendo em mente a prática do FGFS, qualquer tipo de build que você queira fazer que envolva pneus maiores e garfos mais altos, é uma build que esse quadro vai receber muito bem. Então, desde o FGFS, que é seu uso mais específico, até Traclocross,
porque ela recebe pneus maiores. Também seria específico, mas é um campo também que o quadro Bunny conseguiria receber muito bem essa função, até uma build mais beater bike, ou uma bike pro dia a dia que você também consegue fazer uma manobrinha ou outra. Então isso dá uma versatilidade pro quadro que vai pro lado oposto do que geralmente as modas de fixa vão, que é quadros para crit, né, com pneus extremamente finos ou quadros extremamente rígidos ou desconfortáveis. A Bunny vai muito bem com pneus grandes, com um guidão um pouco mais alto, com o selim alto ou baixo. Baixo para a prática de FGFS, lógico, para dar amplitude nas manobras, ou alto para simplesmente conforto de pilotagem. Nesse quadro, como configuração padrão, você tem a rosca do movimento central 34.7, então não tem nada muito específico como se fosse um mid, né, de BMX, que deixaria a build ainda mais específica e pra gente que tem um ambiente de clientes mais leigo quanto à montagem de peças de BMX nesse tipo de bike, muito mais acessível para você encontrar peças. Então, com esse tipo de movimento central, a gente tem opções de movimento central de ponta quadrada, integrado ou euro, caso você queira usar a peça de BMX, como eu uso, tendo só em mente que o tamanho máximo do BCD aceito é 110. O 130 recebe uma coroa grande demais que pega no chainstay, então se você for montar uma Bunny, fique esperto com isso. E claro, sempre converse com a Chandan para garantir, né, a compatibilidade dos seus componentes. Ou você pode também mandar uma mensagem para mim e se tiver dentro da minha área de experiência, eu posso ajudar você na montagem da sua build. E a gancheira 9mm também, que é o tamanho que a maioria das bikes urbanas usa. Isso, claro, diferenciando do eixo 14mm, que seria mais específico, que seria no campo da BMX. E é claro que se você for encomendar esse quadro, você pode pedir que ele venha com outras especificações. Se você quiser um central mid ou uma gancheira 14mm, você pode pedir na hora da encomenda do seu quadro e ele vem desse jeito para você. Outra coisa que torna esse quadro muito especial é a caixa de direção, que é integrada, então ela recebe um rolamento maior do que as caixas de direção de copinho. Então você tem ali rolamentos e um sistema muito mais resistente. Outros aspectos que colaboram muito com a resistência do quadro é, claro, o fato dele receber pneus maiores. Pense em pneu grande como uma suspensão embutida. Então, o conforto que você tem quando você anda numa bike com pneu grande e você sente aquela maciez é também um benefício quanto ao impacto que os componentes da sua bike recebem. Então, quanto maior o pneu, maior a possibilidade de você usar uma pressão um pouco menor para ter mais conforto na pilotagem e também para aliviar os impactos que a bicicleta recebe, se esse for um problema que você pode enfrentar, como é o meu caso. Aprendendo as manobras de FGFS, eu pulo muito, eu caio muito de jeitos esquisitos. E eu sempre uso um PSI um pouco mais baixo para dar aquele amortecimento a mais, tanto para preservar a bike quanto para preservar meu corpo. Como você pode ver, o bonito aí tá com tendinite e tá em recuperação nesse exato momento. E além dos pneus grandes, nós temos também os reforços no quadro que vem de fábrica, que tem uma chapa de reforço no down tube e entre os chainstays. Como eu falei antes, no quarto, quinto mês, eu trinquei a parte superior do meu top tube, uma área em que é comum ter reforço de fábrica em qualquer quadro freestyle, seja BMX ou seja os quadros modernos de FGFS que são produzidos hoje em dia. Aqui não tem por que não vir com um reforço no top tube, então é o feedback que eu passo para a Chandan também, para botar esse reforço, não tem por que não ter, e é uma área de muito estresse, então é uma coisa a ser considerada nas próximas produções da Bunny. Então, quanto à geometria da Bunny, a gente tem um aspecto que é essencial para a prática do FGFS, que é o zero overlap no bar spin. Como talvez você saiba, na bike fixa a gente tem um problema quando a gente vai jogar um bar spin, que é o pneu pegar no pé, ou no pé de vela, ou no pedal da bike, quando ele está ao contrário. No quadro Bunny, com um garfo freestyle, ou seja, que tem um offset pequeno, 20-30mm, nós temos zero overlap até com pneus grandes.
Eu usei a bike pela maior parte do tempo com pneu 45C, agora eu tô com 47C e 0 overlap. Só tenho um pouco de overlap se eu tiver com meu pé socado lá no fundo do firma-pé. Mas de qualquer forma, temos um clearance de bar spin perfeito, muito, muito bom. Ela tem 58 centímetros de top tube e 52 centímetros de seat tube, então temos uma bike que ela é comprida e ela é baixinha. Eu preciso dizer que dar grau na Bunny é maravilhoso. Ela tem uma traseira razoavelmente comprida também, mas aqui, dependendo do pneu que você usa, a gente consegue compensar um pouco e trazer essa traseira um pouco mais próxima do seat tube, o que eu recomendo que você faça, o quanto a sua corrente permitir. Você encurtar a traseira e trazê-la para perto. Você vai ter uma pilotagem mais ágil e mais responsiva. Mas o comprimento da frente da Bunny faz ela ser uma bike de grau maravilhosa. É muito bom. Eu gosto principalmente quando eu tô com o selim bem baixo, eu consigo jogar o joelho pros lados. Ela vira uma máquina de dar grau, porque o ponto de equilíbrio dela tem uma margem maior do que se fosse uma bike com a traseira muito arisca. E eu acho isso muito divertido, principalmente na hora de mandar um grau fazendo curva ou brincando com ela de um lado pro outro. E com 52 centímetros de seat tube, a gente tem margem para socar o banco lá para baixo e para ter bastante amplitude nas pernas para a gente conseguir trazer a bike para cima e pular com ela bem legal. Como o próprio nome diz, Bunny, coelhinha, ela pula que é uma delícia. É muito gostoso pular com essa bicicleta. Então, depois de tagarelar bastante, vou para os pontos principais, prós e contras do quadro Xandão Bunny, na minha opinião. Prós, primeiro, para um quadro de aço 1020, ele é muito forte. Os tubos têm um diâmetro maior se comparado com a maioria dos quadros urbanos e ele vem com reforço de fábrica no downtube e no chainstay. E o fato dele receber pneus grandes também ajuda muito com a longevidade. 2. Tem 0 overlap no bar spin com garfo freestyle, pneu 45C ou mais. 3. Tem uma versatilidade de montagem muito grande. Se o campo que a gente estiver falando de montagem de bike for o campo de bikes confortáveis, com componentes que vão se misturar ali com BMX ou mountain bike, essa é uma plataforma de bike fixa que vai te proporcionar um universo inteiro de possibilidades que são muito diferentes dos quadros urbanos que a gente tem mais acesso hoje em dia e que a gente vê mais comum por aí. E ele é o quadro FGFS 700C que é acessível no Brasil. Então, a não ser que você queira pagar de 4 a 5 vezes o valor desse quadro para ter um outro quadro gringo para montar uma bike parecida, essa é a opção. Agora vamos para os contras. Primeiro, no meu quadro eu tenho um problema com a abraçadeira de canote integrada. A abraçadeira de canote não dá um bom aperto, então eu preciso colocar uma bucha de alumínio. Isso também é preocupante porque como a abraçadeira é integrada, se existe algum problema naquela abraçadeira, como problema no parafuso ou problema na rosca da abraçadeira em si, é muito mais difícil de resolver do que se fosse uma abraçadeira comum.
Isso é um problema que, das pessoas que têm bunny que eu conheço, só eu tive esse problema, então eu não sei se de repente foi um problema que aconteceu só no meu quadro, mas é uma coisa que aconteceu, é uma coisa que eu vou pontuar aqui. Segundo, como eu falei antes, o meu top tube trincou. Ter um reforço ali de fábrica também deveria ser padrão. É um pequeno detalhe que aumenta muito a longevidade do quadro. Terceiro ponto contra, que é se você levar esse quadro ao limite da capacidade dele. Não adianta, o aço 1020 não tem a mesma resistência a estresse quanto um bom cromole de tubo grosso bem tratado termicamente. Não adianta. Então, se você quer explorar manobras de BMX com bastante impacto com esse quadro, você pode, mas eu preciso que você tenha em mente que se você estressar ele o suficiente, ele vai trincar. O lado positivo dele ser aço 1020 é que ele recebe soldas sem problemas. Então, para você remendar ele, é muito de boa. E lembrando você que existe a versão de cromole do quadro. E o último contra que eu vou falar sobre é sobre se você quiser fazer uma build específica de FGFS ou se você quiser direcionar a sua build para esse FGFS 700C. Então, se você se inspira por gente que nem o J-Ball, Matt Reyes ou qualquer pessoa aí que manda umas manobras absurdas de fixa e você quer montar uma build que vai aguentar o máximo possível desse estilo de pilotagem, encontrar as peças para montar uma build assim é bem complicadinho. Para qualquer outra build que vai ser usada mais para mandar grau, mandar manobra um pouco mais de solo, ou só para ser uma bike muito confortável para você ter, esse problema não existe. É só se você quiser deixar ela bem específica para o FGFS, porque os componentes de FGFS ou compatíveis com essa disciplina são bem difíceis de encontrar. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber sobre esse quadro, deixa aqui nos comentários que a gente conversa, ou você pode me mandar uma mensagem diretamente para Xandã. Então, indo finalmente às considerações finais que eu tenho sobre esse quadro, é que, como você pode ver, eu tô lesionado. Eu não sei nesse exato momento por quanto tempo, mas isso aqui aconteceu por excesso de treino. Excesso de treino por quê? Porque, na verdade, o meu desafio é não treinar demais. Eu já sempre gostei muito de andar de bicicleta, mas a Bunny me deixou viciado. Eu tive várias bicicletas na minha vida, de várias disciplinas, de vários estilos. Já tive BMX, mountain bike, MTB 26, mas a minha Bunny FGFS é a bike que eu mais me diverti na minha vida até hoje. Agora, nesse momento, tem mais ou menos uma semana e meia desde o meu último rolê com ela, e porque eu tô lesionado, eu não posso forçar meu pulso, e eu tô me morrendo de saudade de andar nessa bike. Eu amo muito, eu sou apaixonado por essa bicicleta, a build que eu fiz nela, e não seria possível sem a Xandã, sem a Karina ter elaborado esse projeto e botado fé na gente desse esporte. Todo santo dia eu acordo com vontade de sair e treinar, porque é muito divertido, é muito gostoso, é muito única a experiência de ter uma bike FGFS. Apesar dos detalhes sobre a braçadeira do canote ou o reforço do top tube, é um sonho poder praticar FGFS e é uma plataforma muito interessante para que muitas pessoas possam fazer vários tipos de builds diferentes, sem precisar gastar 4 ou 5 vezes o preço. O quadro Bunny é a porta de entrada e é o primeiro grande passo para o FGFS no Brasil. Então temos aqui uma grande recomendação e uma pessoa que usa esse produto e que é muito feliz com ela. E eu adoraria muito ver mais builds de Bunny por aí, mais builds diferentes, mais gente pirando o cabeção. E se você chegou até aqui nesse vídeo enorme, parabéns e obrigado. E se você tiver qualquer dúvida sobre o quadro, sobre a minha bike ou sobre a minha experiência com ele, deixe nos comentários que a gente conversa, beleza? Então, valeu, até mais.